Oi pessoal, tudo bem com vocês? Abram um livro aí na página 50, nós vamos começar uma matéria nova, Revolução Americana. Nós vamos estudar aí um pouquinho de como aconteceu aí toda a questão da Revolução para a independência americana. Como é importante e como se dá o fio condutor para que a gente reconheça como foi essa independência. A gente já ouviu diversos lugares falar que a independência nos Estados Unidos deu mais certo porque ela foi de povoamento, em que eles trouxeram pessoas para morar lá, para enriquecer, diferente do Brasil que foi de exploração, mas também existiu nos Estados Unidos uma região ali que foi de exploração. Então, muito essa ideia aí de que é porque aqui foi escravo que a gente é pobre, que não deu certo. Então, assim, a gente tem que muito rever os nossos conceitos de tudo isso. Como que surgiu aí os Estados Unidos? Por que que eles se dividiram em 13 colônias e aí chegar até o que a gente conhece hoje? Bom, os ingleses, eles fizeram algumas tentativas de conseguir territórios, de colonizar aí as Américas, né? Somente no século 17 que eles conseguiram aí com as companhias de comércio organizar uma migração para a América. Esses migrantes eram de origens variadas, então eles vinham aí de famílias burguesas que eram perseguidas pela religião, camponeses miseráveis que eram expulsos aí das suas terras. Então tinha também ingleses, irlandeses, escoceses, franceses e alemães. Então eles aí que foram os principais povoadores dessa região aí da América, né? Essa grande faixa aí no litoral leste da América do Norte, que foram fundadas as 13 colônias. Colônia do Norte, que é acima, foram povoadas por grande parte de puritanos, que é uma religião lá da Inglaterra. Eles chegaram no navio chamado Mayflower e fundaram a colônia de Massachusetts em 1620. A sociedade que se formou nessas áreas, elas eram numa economia baseada na propriedade familiar. Então praticava-se a agricultura, a pecuária, tudo ali por meio de sobrevivência deles. Eles chamavam ali de Nova Inglaterra, porque era uma nova forma de se viver, estavam construindo um mundo melhor. Então eles tinham a ideia de que eles estavam construindo um bem comum. Enquanto ali na Colônia do Sul, abaixo, já são os lugares que passavam por exploração. Então começou aí as colônias do norte com a fundação de Jamestown, na Virgínia, e lá era mais quente, o solo era mais propício aí para a produção de tabaco, cana-de-açúcar, algodão. Então eles produziam ali a grande escala de monocultura. Então eles produziam uma cultura só. Então eles investiam no tabaco, então aquele lugar ia produzir tabaco até a exaustão do solo. E isso aí favoreceu o mercado externo. Alguns acontecimentos aí da Revolução Americana são bem interessantes e o livro trata aí nessa linha do tempo que a gente consegue entender de como que foi toda essa trajetória desde 1750 até 1790. E eu sempre falo e friso para vocês, a história ela sempre tem alguma coisa por trás, não aconteceu nada do nada. Então, hoje a América estava sendo colonizada pela Inglaterra, e amanhã já não estava mais. Então, algumas coisas foram acontecendo e eu gosto muito de observar junto com vocês esses acontecimentos e instruir vocês a isso. E essa linha do tempo, ela é bem abrangente. Ela mostra, a gente consegue ter um plano dali de perceber tudo o que aconteceu. Então, em 1756, houve o início aí da Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, que talvez é muito disso que possibilitou a saída deles para vir para os Estados Unidos. Em 1764, a Lei do Açúcar e a Lei da Moeda. 1765, a Lei do Selo. 1770, Massacre de Boston. 1773, Festa do Chá. Em 1774, Lei
Leis Intoleráveis e o Primeiro Congresso Continental. 1775, início das guerras pela independência das 13 colônias inglesas. 1776, declaração de independência das 13 colônias. 1778, a França reconhece a independência dos Estados Unidos. 1781, após 6 anos de conflito, o exército inglês é derrotado. 1783, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. E em 1787 é promulgada, o que é? A Constituição dos Estados Unidos, ela passa a ter valor, tá? Assim, legal. Então, essa linha do tempo a gente consegue ver, e eu vou explicar para vocês passo a passo de tudo que foi acontecendo, porque essa transformação econômica, esse novo modo de ver a sociedade, foi o que possibilitou a independência americana. Então, a gente vai ver a diferença aí deles e depois, mais pra frente, a gente vai ver a independência nossa aí do Brasil. No caso, o comércio triangular, que a gente acaba até percebendo com a América do Norte e a África. Então, se a gente olhar o mapa aqui, a gente percebe que tem a África faz comércio com a Espanha, França, Portugal, e aí Espanha, Inglaterra faz ali, principalmente a Inglaterra, né, faz comércio ali com Nova York, e aí os Estados Unidos fazem aí comércio com a África. Então, por que chama comércio triangular? Porque esses três grandes continentes trocam produtos. Então, assim, a principal mão de obra que era oferecida pelos africanos era escravizada. O único produto que a África colocava aí à disposição era a mão de obra humana, né? A mão de obra escrava. Então, enquanto a Inglaterra e as colônias americanas usavam os produtos manufaturados, tá? E eles usavam aí como uma troca. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí um pouquinho sobre o início da Revolução, né? E por que ela é importante. Aguardo vocês aí na minha aula, participando pelo grupo do WhatsApp, para que a gente tenha aí um bom envolvimento e um bom desenvolvimento das nossas atividades. Até mais!